Nossa primeira aula vai ser sobre o LaTeX. Primeiro a gente vai conhecer sobre o que é o LaTeX, algumas informações, algumas curiosidades sobre o LaTeX. Os professores desse mini curso são Ana Beatriz e eu, que vou estar realizando a gravação das videoaulas e estar apresentando para vocês, Juan Paulo. Nós somos alunos do curso de licenciatura em informática do Instituto Federal do Piauí, no campus Teresina, Zona Sul, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que saber, o LaTeX, o autor do LaTeX é o Leslie Lamport, certo? Ele é o autor dessa ferramenta, dessa linguagem. Ela foi lançada em 1983 e a página oficial do projeto do LaTeX é o latex-project.org. Primeiro, uma breve introdução. O que é o LaTeX? O LaTeX é um sistema de preparação de documentos, onde, ao escrever, o escritor usa texto simples ao invés de texto formatado, encontrado em editores de texto como Microsoft Word, LibreOffice Writer, Apple Pages e WPS Writer. O escritor utiliza convenções de tagging, de marcação, para definir a estrutura geral do documento, como artigo, livro ou carta. Ou seja, basicamente, quando você vai escrever em LaTeX, você vai estar, de certa forma, programando a formatação do seu documento. Quando você vai escrever um artigo, um livro, uma carta, uma tese, seja o que for. O LaTeX ele é uma distribuição do TeX, né? Tal como o TeXlive ou MikTeX. Ele é usado para produzir um artigo output em um formato PDF ou DVI, que são geralmente os formatos padrão e universal. Uma nova versão que está sendo desenvolvida, está sendo estudada, é o LaTeX 3, há mais de 3 anos. Porém, ainda não é recomendada para o seu uso intensivo. Nós vamos utilizar o LaTeX padrão. Como é que seria a utilização do sistema? A ideia central do LaTeX é, na verdade, distanciar o autor o máximo possível da apresentação visual da informação, pois a constante preocupação com a formatação desvia o pensamento do conteúdo, ou seja, o importante é principalmente a escrita, e durante a escrita vai se fazendo algumas modificações, algumas formatações. O usuário é encorajado a trabalhar com conceitos mais lógicos, e ao contrário de sistemas WYS e WIG, que são comumente encontrados nas ferramentas Word, LibreOffice Writer, entre outros, que é basicamente você vai escrevendo e você tem, de certa forma, a automatização da formatação. Você só precisa clicar em alguns botões, algumas ferramentas, lá dentro do próprio programa ele já faz a formatação automática. Ou seja, o formato definitivo do texto geralmente só é conhecido após a conclusão do mesmo. Quando você vai escrever em LaTeX, na teoria você vai escrever todo o conteúdo, depois você vai formatando, vai inserindo as formatações, e após você concluir tudo, é que você vai conhecer o resultado final dele. A gente vai agora conhecer algumas das vantagens e desvantagens. É possível utilizar o LaTeX sem efetivamente aprender muitos comandos. O LaTeX ele é formado através de tags, e nessas tags são comandos muito simples e muito fácil de você aprender para você utilizar para formatação em negrito, em itálico, entre outras. A edição de fórmulas matemáticas é robusta e sua apresentação visualmente agradável. Então, quando você vai pegar, por exemplo, um Word e você vai tentar criar uma fórmula matemática, por exemplo, uma bem complicada, vamos supor, integral. Você tem que fazer o cálculo da integral lá, botar a fórmula da integral no seu documento. Se você for fazer em Word, em Writer, você vai ter uma certa dificuldade. Você vai ter que buscar uma função ali, uma fórmula ali, fazer uma adaptação. Já no LaTeX não, ele é bem mais lúdico. Quando você vai escrever o comando, basicamente assim, você escreve o comando, para você visualmente não é bonito, mas quando ele é imprimido no PDF ou no DVI, que é a versão final, vai estar bem mais robusto, vai ser uma apresentação bem mais bonita, vamos dizer assim. Ela é feita por estruturas tipográficas complexas, como bibliografia, tabela de conteúdo e citações, que estão abstraídas
podendo ser geradas facilmente de forma consistente ao longo do documento. Então você, por exemplo, no LaTeX, se você quiser, você pode construir uma biblioteca com as suas referências que você quer inserir no seu documento. E com alguns comandos, você pega aquela referência dentro da biblioteca e você joga dentro do seu texto principal. E também a principal vantagem do LaTeX é a utilização em qualquer sistema operacional. Qualquer sistema operacional que você tiver, você basta instalar ou acessar alguma ferramenta que vai compilar o LaTeX, né, as tags do LaTeX, e compilar o código para poder exibir o arquivo. Então, qualquer sistema operacional, se você tiver o programa certo, você tiver instalado os programas certos, você tiver acessado a ferramenta certa, seja lá offline ou online, você vai conseguir utilizar em qualquer sistema operacional. E algumas das desvantagens. Embora ele tenha a utilização dele seja em estilos prontos de documento, a criação de novos modelos leva muito tempo, nem sempre sendo possível encontrar modelos de documento em conformidade com o padrão requerido por muitas instituições. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vai construir um artigo para a instituição na qual você estuda, você leciona, certo? Você vai criar um artigo baseado em um tema. Aquela sua instituição, ela tem algumas regras que ela já define que ela quer nos seus artigos. Ela quer que, por exemplo, o resumo seja centralizado, o título em português e o título em inglês venham um embaixo do outro, né? Seguindo algumas regras da ABNT, mas fazendo pequenas modificações aceitas. E aquela instituição quer daquele modelo. Você pode procurar modelos já feitos por aquela instituição, mas não é garantia. Então, uma das desvantagens dela é justamente você ter que encontrar esses modelos, né? Se encontrar já é uma coisa boa, se não encontrar você vai ter que criar. E a outra, isso também pode se tornar uma vantagem, porque assim, vamos supor que não encontre o modelo daquele documento que você quer criar, mas você vai lá, programa e cria um modelo para aquele documento para a sua instituição. Então você pode divulgar isso para a instituição, e as pessoas que quiserem realizar a criação de um documento naquele modelo em LaTeX vai estar disponível, porque você já pode ter criado a template ideal. E de certa forma a aprendizagem é mais difícil que a de programas WYSI e WYG, pois embora a estrutura lógica do documento seja intuitiva, os comandos do LaTeX obviamente não são. Assim, os comandos para você aprender não é tão difícil, são comandos simples. Você consegue aprender e decorá-los de forma simples, não é difícil. O problema é a lógica por trás na utilização. Quando é que você vai utilizar esse, quando você vai utilizar aquele, quando você vai utilizar os dois, vai depender, você tem uma certa dificuldade. Nos sistemas que utilizam como o Word, é bem mais lúdico, bem mais intuitivo. Você chegou, abriu, eu quero deixar somente essa linha centralizada, seleciona ela e coloca ela, vai no botão lá de centralizar, ela vai lá e centraliza. Já no LaTeX você vai ter que utilizar algum comando, utilizar somente naquela linha, ou em qual parte. Então tem essa certa dificuldade. Então nossa próxima aula vai ser sobre o Overleaf. O que é o Overleaf? O Overleaf vai ser a ferramenta que nós vamos estar utilizando para programar em LaTeX. Eu agradeço a presença de vocês nessa aula e espero vocês na próxima. Obrigado.